Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Vamos sentando, nos acalmando. Sejam todos bem-vindos. A noitinha gelada ainda, né? Já provavelmente vai ficar um pouquinho mais frio. E por falar em frio, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão ajudando a gente a ajudar, a quem está na rua nesse momento gelado, né? Se a gente está em casa, sente aquele frio, já põe já uns moletom e ainda o cobertor por cima e ainda dá uma tremida, a gente fica imaginando aquelas pessoas que estão na rua, né? Não é fácil, não deve ser fácil. E eu já tive a oportunidade de estar no frio também lá, entregando. E eu vou falar, gente, é complicado mesmo. Mas a gente está aqui para mostrar para vocês, esse é um cobertor que a gente leva para a rua. Agradecer a todos vocês que estão ajudando, ao gente aí contribuindo de alguma forma, para a gente poder levar esse cobertorzinho para eles. Em algum momento esse cobertorzinho pode ser que vire moeda de troca na rua, é meio normal isso, porque não tem só a gente dando, mas isso acontece. Mas não é por isso que nós não vamos lá levar, né? Então acho que assim, o pessoal que está na rua é bem orientado e saber quem está precisando, quem não está, na realidade, né? É só ver, né? Porque a gente está passando de carro, ver aquela pessoa encolhida na rua ali, independente dela estar na rua ou não morando, ela está com frio, então a gente deixa uma cobertinha. Porque isso aqui, gente, ele é feito, o Ricardo pode explicar melhor, né, Ricardo? Sim, é feito com esse cobertor, eles fazem com retalho, eles prensam, é um cobertor popular que eles falam, né? A fábrica faz um cobertor que ele tem é para doação mesmo. Então ele é de restinho, mas assim, ele é bem quente, ele é bem... Ele é mais quentinho, né? E acaba ficando um pouco mais barato e a gente consegue comprar a quantidade um pouco maior. E a doação que foi feita essa última agora, né? A Lourdes começou a campanha aí, estava escrito Camapanha, depois ela falou, não, é campanha, tá errado. Aí a gente, nós arrumamos, mas de vez em quando aparecem as Camapanha ainda, né? Mas dá para entender. Tem a ver com cama, né? Com cama, né, Sérgio? Fica sossegado que quem sabe ano que vem vai saber se a gente não vai ter um terreno cheio de quarto e cama, né? A espiritualidade vai ajudar a gente, se Deus quiser. Bom, pessoal, agradecer mesmo vocês, falar um pouquinho também. Sábado agora a gente vai ter o nosso bazar beneficente. O bazar está liderado pela Marilda, uma grande voluntária aí que veio para somar bem com a gente, graças a Deus. E ela assim trata as roupas como ela trata lá na casa dela. Ela manda até as fotinhos da roupa passada, lavada. E às vezes são roupas usadas, mas às vezes no meio tem muita coisa boa mesmo. Então ele vai ser aí, agora sábado, das 9 às 16, tá bom? Se quiserem prestigiar, à vontade, estamos aí. E o que mais? As esteiras, para quem ainda não conhece, quiser ver aqui depois na frente, já todos os finais vai para a rua para ele. Essa é a esteira, né, de caixa de leite. Para quem está doando as caixinhas e já lavadinhas e tal, que essa esteira é o produto final. Né? É costurada, né? E aí eles põem embaixo, e aí põem Porque ela é térmica em cima, ela é térmica, né? E é fácil enrolar também, melhor que papelão, né? Legal. A gente tem visto bastante delas, assim, tem bastante gente confeccionando em casa. Os leites chegam lavadinhos para as pessoas que estão em casa e eles costuram. Então é legal, tem bastante gente ajudando também. Então, Tá sabe bom? como é que fazer isso? Todo mundo que quiser ajudar, gente, ajuda no coletivo e já corta pra gente aquela parte de cima, já corta aquela parte fininha de baixo, né? E dá uma lavadinha e já traz abertinho, porque nós já somos 3 costureiras. Então a gente pode vender mais, fazer mais, porque eles jogam fora, então furam, molham, e a gente vai ter sempre olhar. E aí ajuda a gente, todo mundo traz lavadinho. E assim já acontece. Fala, irmão. Sim. Cortar também no sentido ao lado da costura, na parte do papelão fino, que forma aquela camada dupla, pode quebrar a agulha da Padrinho. Tá certo, então. Bom, e para encerrar aqui rapidinho, já estou com 15 minutos da
Paulo e do Maurício. Eu coloquei ali no quadro, depois se vocês quiserem dar uma olhada, nós vamos iniciar com o ESD, tá? Já estão abertas as inscrições. O ESD, acho que todos já sabem, né? É o ensino sistematizado da doutrina espírita. E a gente só está esperando juntar um grupo aí de 15 ou mais pessoas para poder começar, tá? A gente já tem mais ou menos umas 8 e 10 pessoas. Então quem tiver interesse, fala com qualquer um de nós aí, a gente anota o nome, telefone certinho, e quando for começar a gente avisa, tá bom? Então, muito obrigado. Quem vai fazer a abertura do bichinho? Tá bom. Vamos então nos envolver com a energia dessa casa, acalmando nossos corações, procurando nos desligar por alguns instantes dos nossos problemas, dos nossos desafios. Vamos aqui nos entregar a essa casa. E com isso, em primeiro lugar, vamos agradecendo ao nosso Pai, Deus, por mais um dia de vida, por permitir que estivéssemos aqui todos reunidos. E com isso, vamos todos elevando o nosso pensamento. Vamos agradecendo ao mentor desta casa, por nos acolher, a todos os seus trabalhadores. Agradecer aos nossos mentores que nos acompanham, os nossos amigos, que carinhosamente os chamamos de nossos anjos da guarda. Agradecido que somos por tudo que fazem por nós, por terem aceito essa missão de nos acompanhar nessa jornada. Se sintam todos abraçados. Gratidão por tudo. Com muito carinho, vamos saudando e agradecendo a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a nossa mãezinha espiritual. Essa mãe que nos abraça, que nos acolhe, que sempre encaminha mensageiros para que possa aliviar os nossos desafios, os nossos problemas. E fica o nosso carinho e o nosso agradecimento. E pedimos humildemente, Mãe, que a senhora nos leve até seu Filho, nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui com muita humildade, muito respeito, muito carinho, só para te agradecer. Gratidão por tudo que o Senhor nos deixou, seus ensinamentos, as suas lições, nos dando o seu exemplo de vida, e só através do amor vamos ir bem na nossa caminhada, na nossa evolução. Mestre, pedimos humildemente que abençoe esta casa, todas as casas espíritas, todas as casas, os templos que falam o seu nome. Pedimos humildemente que abençoe a cada um que aqui se encontra e todos aqueles que aqui não puderam estar hoje. E pedimos humildemente, Mestre, o Senhor junto com a nossa Mãe, que abrace este planeta, envolvendo muita luz, muita paz, muito amor. Agradecidos que somos por tudo, pedimos licença para mais um aprendizado hoje. E por isso nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo quanto é mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos seguir a linha aí do Evangelho, né? Não é um tema, hoje é um tema, né? Livre, é um tema seguindo um capítulo. Eu sei que praticamente todo mundo que já está bem ambientado, né, com a doutrina. Porque nem a minha filha está começando ainda, né, Gabi? Mas essa semana eu já escutei essa palestra 3 vezes. Não, você não escutou essa palestra 3 vezes. Você vai ver que não. Essa é a terceira.
Não, vai ver que não. Eu vou ler a passagem para a gente poder conversar. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 até o 37. Para quem gosta daquela época de Páscoa, de ver os filmes na TV, naquele momento culminante, Jesus está tendo uma conversa mais particular, né? Pilatos estava falando assim: aí, foi um ato antes do vou lavar minhas mãos, né? Que depois disso que Pilatos apresenta Jesus para a multidão e apresenta Barrabás. E tinha, né, uma prerrogativa naquele dia de soltar um prisioneiro. E então, esse é o contexto, né? E Jesus fala uma coisa interessante: meu reino não é deste mundo. Esse mundo aqui é o mundo de Jesus, esse que a gente está vivendo? Esse reino aqui, sabe? Isso que a gente está vendo nos últimos meses, humanidade, isso aqui é o reino de Jesus. Que a gente ficou com medo, né? Mas é ou não é? Não é o universo, não é todo o universo de Deus? Teoricamente é isso mesmo, né? Agora, esse reino que Jesus veio trazer realmente não tem muito a ver com o que a gente vê, com o que a gente convive. Não é essa promessa dele para nós. E há 2000 anos que a gente já foi avisado que não é esse reino aqui. Isso aqui não é o reino que Jesus veio trazer. E a gente precisa ver o que a gente está fazendo. Se a gente está vivendo para esse reino ou para o reino de Jesus. E entender que reino é esse. Que reino que é esse, que é de Jesus. E é legal para quem gosta de estudar um pouquinho sobre religiões, a parte histórica, né? Naquele tempo, a ideia do Messias era uma ideia de um rei. Um rei que ia libertar o povo judeu. Eles estavam esperando alguém que fosse quebrar, entre aspas, a escravidão do povo judeu. O povo judeu tinha muita raiva do povo romano. E a raiva deles não era tanto por terem sido dominados com o território, mas era porque eles profanavam o templo. A cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, era o tempo todo profanado. Não podia ter símbolo dentro daquela área. E por que eles tinham muita raiva? Daquela área que ainda sobrou um pedaço hoje em dia em Jerusalém, tem o Muro das Lamentações, fazia parte do que era o antigo prédio central de Jerusalém. Tinha uma parte que era uma torre, aonde os romanos tomaram para, dali daquela torre que era mais alta, poder olhar tudo o que acontecia em volta. E era dentro do templo.
aquilo era uma profanação para eles. Profanação. Então eles chamavam os romanos de vários tipos de nomes, mas com grande desprezo. Edom, enfim, vários tipos de denominação. E na cabeça daquele povo, esse Messias que ia chegar, que estava prometido para o povo judeu, a primeira coisa que eles iam fazer era o quê? Pôr para correr esse povo invasor, esse povo profanador, esse povo impuro, não é nem inculto, é impuro. E seria um Deus, aquele Deus, ou aquele Messias do Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, belicoso, que ia simplesmente tomar de assalto, como a gente está vendo hoje em dia, o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, é aquilo lá que se esperava, alguém com força, poder. E aí Jesus fala o quê? Vem um Messias que entra na cidade de Jerusalém uma semana antes de ser crucificado, andando montado num burro. Ele era rebelde mesmo, né? Um Messias que veio falando assim, ó, se baterem na tua face, ofereça a outra. O Messias que era esse. O povo judeu não reconhece Jesus. O povo judeu não reconhece Jesus até hoje. Não chegou o Messias para eles. Eles estão esperando o Messias ainda. E Jesus falou, olha, tu és rei, tu o dizes. Mas ele falou, meu reino não é deste mundo. Então ele está se falando, ele está se colocando como rei. O meu reino não é desse mundo. E que diferença tem o reino de Jesus para o reino que se esperava? Que esse aqui é o reino. É um conceito que está no Evangelho. Quando a gente vai estudar o Evangelho, para quem está interessado, quando você olha assim os livros, você tem um tópico. São alguns tópicos. Ponto de vista, a realeza de Jesus. Vai se atentando a isso, que é a dica do... Todos os capítulos são assim. E aqui está claro, ó, qual é o reino de Jesus? É o reino da vida futura. Que vida é essa? Não é esse tempo presente. E no reino que Jesus nos promete, não é esse mundo material, não é esse mundo. E também a gente pode entender que é um mundo que está aqui dentro de nós, de cada um de nós. Mas com o conceito dessa vida futura, de algo melhor que vem pela frente, de uma esperança, de uma humanidade reformada, de uma humanidade evoluída, de uma humanidade que vai vivenciar o que ele falou. Jesus falou, ama ao próximo como a ti mesmo. Pratique a regra áurea, né? Aquela regra do faça ao outro o que você quer que seja feito a você mesmo. Imagina que a humanidade estivesse nesse instante vivendo isso na plenitude. A gente não ia estar nem precisando fazer campanha do cobertor. Não ia precisar. Não ia ter ninguém assim. Nem ia ter pandemia. A gente não ia ter o que lá na frente, aí sim vai aparecer as outras palestras, Gabi, que eu falo dos invisíveis. Se a gente tem o verdadeiro reino já nascido dentro de nós, não vai ter invisível.
os não existentes, aqueles que a gente não vê, existem, mas a gente desconhece. Nós não sabemos, fazemos que não vemos que o mundo está cheio de pessoas invisíveis. Então, assim, a primeira coisa é realmente a gente entender essa questão histórica. Os judeus esperavam alguém para a guerra, esperavam um rei poderoso, da espada, descendo do céu com exércitos e Jesus não veio desse jeito. Então é muito diferente. Meu reino não é deste mundo. Que mundo é esse? Que reino é esse? O que acontece nele que faz com que seja tão melhor do que esse aqui? O que acontece nesse mundo? É o mundo da justiça, a justiça divina. E a gente entendendo que nós temos uma continuação, que esse mundo é bem melhor, a gente aguenta passar por todas essas situações. Então, Jesus era um rei, não de uma vida passageira, de um mundo passageiro, de um poder passageiro. Jesus é rei de um reino imperecível, de um reino eterno, imaterial, de uma conquista de cada um, e essa soma da boa vontade unindo a gente naquilo que é o melhor de cada um de nós como seres humanos. E só é possível isso quando a gente entende que essa vida material é apenas uma passagem, né? Não é uma vida definitiva, não é uma vida única. E aí o Espiritismo ele é consolador. Porque olhando para o mundo, esse mundo material que a gente vê hoje, quanta coisa não faz sentido. Está cheio de gente que não tem religião, ou é agnóstico. Eu acredito em Deus, mas não sei se eu acredito, se não acredito. Tá. Por quê? Porque a gente olha, é compreensível que as pessoas pensem assim. Essa pobreza espiritual. Pobreza espiritual tremenda. E é tremenda mesmo. Século XXI, a gente está no século XXI. É inacreditável o que está acontecendo ainda depois de 2000 anos. Terrível. A gente evoluiu, claro que o mundo evoluiu. Não podemos falar que não evoluiu. Mas a transformação para esse reino, que é o reino de Jesus, ainda está muito longe. Está menos bárbaro do que há 2000 anos atrás, mas ainda está bem longe do reino real, desse reino imperecível. A gente precisa entender que a gente reencarna, ou a gente está aqui nessa vida, que a gente tem as nossas questões individuais com o Espírito, mas nós temos todo um trabalho de uma humanidade, de um conjunto que nós somos. E que a partir do momento que eu me transformo, que eu venho fazer, por exemplo, um ESD, é uma oportunidade de um curso ao longo de um tempo. Que a Gabi estava me perguntando esses dias, falando mas pai, por que tem que ter um curso tão longo? Pergunta dela para mim. Pois é igual MBA. MBA é 500 horas, um bom MBA. Tem uns de 320 horas aí que... Por que 500 horas? Por que 2 anos e meio, 3 anos? O processo, esse caminhar, o estudo, a reflexão, a convivência do grupo. E você vai descobrir no final que você só começou uma transformação. Você está terminando, mas você percebe que você está começando. Então,
É por isso que eu gosto do termo, quando a gente fala de desenvolvimento humano, mais do que treinamento, é um processo. O processo, ele tem uma visão de longo prazo. Longo prazo. É um comportamento que se trabalha para uma vida, para uma jornada inteira. E quanto mais você aprende, aí você vê que não sabe e quer buscar mais. E eu que fiz escola de aprendizes, eu que fui e sou ainda, né? Estou lá dando as palestras em escola. Uma escola de 3 anos e meio. E eu já estou em turmas em casas que desde que eu participo, já está com 20 turmas, né? Desde quando eu comecei aquela casa, várias turmas. E gente que era aluno, que hoje é dirigente, que é palestrante, ou que é médium. E as pessoas, quando tem uma turma nova, muitos experientes vão lá e se matriculam. Então, você entende, Gabi? É um processo longo. Quando eu terminei, você falou, já acabou? E é um tempão. Para mim foi assim, quando eu terminei, falou, já acabou? 2 anos e meio. E a família, alguns membros da família que não sabem como é que é essa vivência nossa, nem sabem como é que é a nossa religião. Eu falo assim, mas você vai toda segunda-feira. Há quanto tempo? Há 1 ano, há 2. Nossa, mas que coisa de bitolado, coisa de sistemático, né? Não é nada disso. Faz estudo do Evangelho, faz estudo do livro, vem aqui. Não, tem 4, 5 dias da semana dedicado. E já estou falando de reforma íntima, e quando a gente vê a gente reforma hoje. Pois é. Isso é mesmo assim. E olha, a gente leva às vezes algumas encarnações dessa transição de um despertamento. Todos nós, em algum momento, quem está aqui tem certeza, todo mundo teve algum despertamento já. O grau de despertamento de cada um aí é diferente, mas é um despertamento. Que a gente saiu fora de uma coisa chamada alienação. O que é alienação? É não ter um propósito certo, definido. É o tempo todo ficar buscando um entretenimento de passatempo. E nada que seja muito sério ou que exija de você compromisso. São sistemas, né? É tipo, à noite eu tenho meus programas de TV que é para passar teu tempo. Não que você não possa. Eu gosto de ler, eu gosto de música, eu gosto de assistir um bom filme. Você tem que ter esses momentos. Mas é que tem gente que só quer ter isso. E não tem não coloca um momento da semana para cuidar de si. E não acha espaço. E quantas pessoas, né, no nosso país que não leem um livro sequer por ano? Lá na Mastermind, a gente vai ter congresso em julho. Nós temos que levar uma pequena resenha de 10 livros do ano. É formado grupos, é sorteado, aleatório. Em algum momento você vai ter que falar de algum, você não sabe qual é. Dos que você relacionou. Aí você põe o espírito no meio. Você pode colocar o que você quiser, e eu ponho toda vez. Até porque o nosso presidente, ele é o cara evangélico mais cabeça aberta que eu já conheci. Adora espiritismo. Ele fez um congresso em 2017, que a Gabi foi comigo, que ele usou o livro Confidências de Inconfidente como tema, porque foi em Ouro Preto a nossa reunião. E a gente foi passando nos locais históricos, ele foi citando um livro da Mariluza. Foi aqui que o Tomás Antônio Gonzaga se refere nessa parte. É uma enciclopédia, é muito gostoso. Mas assim, você tem um compromisso, tem que mostrar que você efetivamente faz.
E por que eu estou falando tudo isso? Para passar para vocês assim, poxa, se você tem uma mente mais atenta, você começa a buscar essas coisas. Você sai fora do normal. Você não fica na média. Medíocre vem de média. Mediano. O mais ou menos. A maioria. E aí a gente tem que se questionar. Você anda sendo mediano? Você anda sendo mediano? Cuidado. Cuidado. Seja mais ambicioso na sua vida. Não estou falando de matéria, estou falando de ser humano. Isso faz com que a gente ajude esse planeta a sair desse reino que está esperando o Messias guerreiro, matador, para fazer essa humanidade buscar essas realezas, os líderes que realmente somem. A gente construi e ajuda, seja a gente que a gente tenha uma vida intencional. O que é uma vida intencional? Você põe intenção em tudo que você faz, você não vive por viver. É intencional, você provoca. Você fala, eu quero isso, e você vai provocando as situações. Você vai direcionando. Planejamento vem da palavra planos. O que é planos? Aplainar. É pegar uma situação cheia de planejar, é aplainar. Então uma vida não intencional, uma vida planificada, intencional, plano. Ah, mas está garantido que vai ser uma travessia segura, tranquila? Vai depender da gente. Esses dias eu estava vendo, eu gosto de ver uns negócios meio estranhos no YouTube. Ondas gigantes. Não são as ondas lá de Gabi dá risada, agora vocês me Não, eu nunca vou esquecer dos vulcões. A minha filha é prova que eu sou estranho mesmo. Aqueles navios que atravessam o oceano levando carga, eles pegam às vezes tempestade com ondas muito grandes. Vocês já viram o vídeo desses navios gigantescos pegando isso? Gente, é de assustar. Aquelas de surf do Japão É? era grande. Gente, mas é grande pra valer. E o mar não é teoricamente plano, mas mesmo plano tem momentos que vem a tempestade. E aí tem uma frase famosa do Vasco da Gama. Vasco da Gama estava no Cabo da Boa Esperança. E estava um mar revolto, muito revolto, estava difícil. E um monte de gente começou a desertar. Teve navio que se recolheu, voltou e foi deixando a frota do Vasco da Gama. E ele tinha o objetivo de chegar nas Índias. Aí ele falou uma frase para todo aquele povo que estava morrendo de medo. Quem vai falar que ele não estava morrendo de medo também por dentro? Mas ele fala a frase assim: vejam, marujos, até o mar fica revolto com a nossa passagem. Porque eles eram guerreiros, eles iam para cima, e o mar fica agitado, porque somos nós que estamos passando. Enganou direitinho. Esse era bom. Porque assim, o nosso reino é esse. A gente quer e a gente está no propósito, certo? Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis.
se a gente fizer igual o Vasco da Gama, a gente vai estar ajudando primeiro a nós e ajudando os outros que estão desertando em volta de nós. Ou você fica ou você fica, porque senão você vai sacando, né? Porque dá mais revolta ainda. Depois de você aceitar, né? E aí sim, passado todas essas tribulações, esses problemas, a gente vai ter se forjado. Porque não existe evolução, né? Não existe melhoria sem o esforço. E a vida é essa, e isso faz parte da nossa conquista. Saber navegar por esses mares revoltos que são os problemas da nossa vida. E seguir, firme, mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo. Quem não tem medo, se você for falar com o psicólogo, quem não tem medo, psicopata. O medo te defende. Quem não tem medo faz essas coisas absurdas. O Chico não tem medo do avião, você morre com a educação. O medo é um mecanismo de proteção da vida. O medo aumentado do que é o saudável, aí ele passa a ser uma situação que impede você de seguir as coisas que você quer. Mas Ele pode... como cautela, né? É. Saudável. E a gente tem que dominar isso, entender que é natural, o medo faz parte do ser humano, não existe quem não tenha medo. O medo excessivo tira da gente a bênção, a gente paralisa. Mas o medo da morte é, né? Medo, olha, tem medos básicos, né? Medo da pobreza, é um medo forte do ser humano. Medo de não ser amado, não ser aceito. Esse é a psicologia moderna. O William James surgiu com essa frase. William James, americano, filósofo e psicólogo. O maior medo do ser humano: não ser amado, não ser aceito. Quem não é amado, não é aceito. Quem não se autoaceita, né, são as pessoas inseguras. Então, quando você vai trabalhar, né, desenvolvimento, você vai trabalhar os medos. Pode ser medo da morte, pode ser medo da velhice. Tem gente que não sabe envelhecer. Muita gente, né? É medo. É medo de não ser aceito, de achar que não serve mais. Aqui nós três aceitamos, cabelinho tão branco. É. São os medos básicos. A gente precisa, né? Se a gente puder colaborar com Deus, com Jesus, nesse desenvolvimento, para quem ainda está pensando em fazer o ESD, está o convite aí, mais do que reforçado. É um dos caminhos. O que é um curso desse? É um roteiro. É um roteiro. Antigamente você ia viajar, você comprava o Fromers quando ia para o exterior, né? Europa, $50 ao dia. Não é assim? E você montava o quê? Naquela época você não tinha celular. Eu sou old school para viajar, meu filho. Roteiro. Qual é o metrô que eu entro, que eu saio, para onde? Não tem essa de, eu vou colocar no Google Maps aqui, vou andando na rua. Você não perdia mais, é engraçado. Né? O ESD, gente, é um roteiro seguro. É um roteiro seguro. Sabe por quê? Porque chega de mentira, né, gente? Mas chegou a... E aí, o que fala aqui para nós Kardec, depois da gente entender que o mundo que Jesus nos promete é de uma vida futura, de uma vida boa, de uma humanidade melhor. E fala que as vicissitudes, essas ondas, essas tribulações da vida, não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Então, a partir do momento que eu estou consciente dessa transformação, entendendo que o reino que Jesus nos promete é muito além dessa passagem única,
desse mundo material em si. Então eu posso caminhar pelas tribulações com mais alegria. Não é que eu vou ficar feliz, olha, me mande mais problemas, não é isso. Mas você vai passar, porque todo problema tem um motivo e tem um aprendizado. Então se você lida com os problemas com uma visão positiva, você não fica melancólico. Os termos antigos dos católicos, né? Ladainha. O que é ladainha? Ladainha era aquelas as orações chorosas nos velórios. Chama ladainha. Tem gente ainda em São José, que eu fui no enterro de uma pessoa espírita, acho que você estava junto lá no cemitério do centro, gente com castanã no violão. Aí entrou uma senhora perguntando quem que era parente da morta, que era uma mulher, para perguntar se queria que rezasse, né? E tinha um custo. Olha, 50 conto, vou ficar aqui rezando aqui com vocês. É verdade. O Jorge Reis, o Luizinho, todo mundo lá tocando violão. E um velório diferente, não é que está todo mundo, né? Mas o velório é igual o velório que foi do filho do seu Rui Barbosa, lá no Urbano. Tinha umas 200 pessoas na porta da sala e uma algazarra, música. O Dodô era músico. Ele tinha saído das drogas, era um dos caras mais chamados aqui do Vale todo para dar palestra para os Alcoólicos Anônimos. Um monte de gente dos Alcoólicos Anônimos no velório. Muito legal. E estava no caixão com a camiseta do Iron Man. Não, certeza que isso aí vai querer ir assim também. Cara, ele estava com a camiseta do Iron Maiden, cara, no caixão. Totalmente. É isso, cara. Meu, eu tô falando sério. Olha que diferente o velório. Num velório. E o pessoal fazendo o quê? Contando as histórias dele. Muitas, né? Então, monte. Todo mundo tinha uma história para contar do Dodô. Então, mas é positivo, né? O desenganado nem sabe. Às vezes fica lá dando sopa lá no velório para lá e para cá. Um tá rindo, o outro tá falando mal dele. Ele nem sabe que é esse cara. O velório do Dodô não tinha esses negócios de estar falando mal dele, não. Ele estava sendo celebrado. Tanto que ele está aí dando mensagem direto, né? O médium lá de Tremembé, lá, como é que é o nome dele mesmo? Eu tenho minhas... Você tem suas dúvidas aí? Mas vamos lá. Então, passar pelas tribulações com essa postura, gente, vai ajudar demais. Agora, aí sim, Gabi, agora vamos repetir a parte, você viu? Tem um texto no final do capítulo que é da realeza terrena, uma rainha da França. Provavelmente essa rainha tenha vivido no momento do absolutismo francês, que o rei era um poder absoluto. E ela, o que ela fala? Cheguei do lado de lá, eu, rainha da França, o que eu esperava? Honras. Chegar lá do lado de lá em honras. Sou rainha. Chegou do lado de lá, súditos. E olha como é que ela escreve. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar minha lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar nos céus. Que desilusão, que humilhação, palavra, hein? Que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que eu desprezava, porque não eram de sangue nobre.
acima, muito acima. O reino, esse reino material é esse reino da rainha. O reino de Jesus é o reino daqueles pequeninos que foram ignorados, desprezados. E aí, por quê? Por causa do orgulho. Então, todo capítulo tem alguma coisa do comportamento humano, tanto para o positivo quanto para o negativo. E se tem um assunto do capítulo 2 é o quê? É o orgulho. Os judeus estão orgulhosos até hoje esperando o Messias. Era orgulho. Queria alguém poderoso. E a rainha queria chegar com a plombe, né, para as bailarinas. O aplombe. Chega chegando. E ela fala a palavra humilhação, que é a palavra que sai da boca de quem é orgulhoso mesmo. Está humilhado. Está ferido o orgulho. Estou humilhado, estou humilhada. E aí a pergunta é, não precisa responder para mim aqui, mas para você levar para os próximos dias de reflexão. Você anda humilhado? Você anda se sentindo orgulhoso, orgulhosa? Você tem pessoas que você desconsidera, que você ignora? Não estou falando só dos moradores de rua, que muita gente faz que não vê. Estou falando de familiar, ou de gente do ambiente de trabalho. Você ignora. Porque você é muito mais importante, muito melhor. E a gente sabe que tem pessoas que são difíceis mesmo. Falando que não. Agora, existe na cabeça de muita gente o tal do cancelamento. Não é do tempo só das redes sociais não que se cancela. A humanidade, o ser humano cancela os outros com muita facilidade. Aí é a reflexão para o dia a dia de cada um. Porque para entrar no reino de Jesus, a gente vai ter que se despir desse orgulho. A hora que você entender que você não é melhor que os outros, que você pode estar melhor relativamente por causa da situação, da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento. Mas todos têm direito e vão em algum momento chegar. Porque senão haveria privilégio na criação. E Deus não permite privilégio. Faz parte da vida, inclusive a imaturidade de alguns, que aquele é o caminho do crescimento. Não é assim? Todos nós nascemos simples, ignorantes. Enquanto alguns já estão mais andados, outros estão simples, ignorantes nas primeiras encarnações, com grandes desafios. Se a gente cancela alguém, a gente não está dando a oportunidade de ser um agente transformador para aquela pessoa. E isso é ser cristão. É você estar, não é ser bobo. Às vezes tem mais, então eu vou virar bobo. Não. Tem gente que você tem que tomar muito cuidado para saber ajudar. Tem que ter muito tato, paciência, jeito. Às vezes só não aumentar o problema já está sendo uma ajuda. Às vezes um convite para uma briga, uma discussão. A gente fala dos gatilhos, né? Alguém falou aquela palavra, acende o pavio na gente. A bomba relógio foi montada. Será que eu consigo, com essas transformações aqui, eu já consigo segurar essa bomba e desarmar ela? Não é ser bobo. O Evangelho, quando fala da história de oferecer a outra face, não é abate, é não devolver o mal com o mal. É essa a recomendação de Jesus. Então, que eu consiga, para eu chegar realmente a ter condição de entrar no reino de Jesus,
que a gente possa se despir desse orgulho. A gente não repetir, a gente não precisa ser rainha da França. Às vezes a gente está sendo até mais do que a rainha da França na vida aqui. A depender de como você se enxerga e como você se faz nas suas relações. Perguntas? Comentários? 2 minutos? Eu tenho uma coisinha para falar. Às vezes a gente chega tão humildezinho, a pessoa não quer saber da gente. Ela não quer se ajudar. Você acha que você vai chegar lá de mansinho, boazinho, mas não quer nem boazinha nem ruzinha, não quer. Então não dá para insistir, né? Deixa passar. Mas legal, em alguns momentos talvez seja o caminho mesmo. Agora, não fazer com que a pessoa não exista, esse que é o desafio. O desafio é esse. Tem gente que cancela aquela pessoa da história dela. Essas coisas ficam muito fortes e nos magoam nas épocas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Esses dias são os dias que essas coisas vêm cutucar a gente. Reunião de família, tem reunião de família que é 200 bombas relógio armando. Teve uma vez no ano novo, muitos anos atrás, moleque, era pequenininho. Os meus tios, tudo português, meu pai é português, os tios todos, né? E o jogo de português eles não jogam truco, né? Eles têm lá um jogo lá em Portugal deles. E ele é parecido com o truco no jeito de ficar na mesa, gritaria, blefe. Daqui a pouco a molecada aprendendo a tocar guitarra e os tios pegando aquele negócio de piscina e dando na cabeça do outro. Gente do céu. Volta às vezes gente com cabelo branco, aquelas brincadeiras bobas de quando era criança, uma provocação. Pronto. Não é fácil a convivência. Não é fácil. São as ondas lá. Então, mas tem família que eu acho que só tem intimidade na briga, né? Mas que tem que brigar para se sentir íntimo um do outro. Se for muita paz, não tá bom. Tem que discutir, tem que dar umas pegadas ali. O perigo dessas reuniões é na hora da sobremesa. Ou cafezinho. Ou cafezinho, ou se for churrasco com cerveja, quando já passou um pouquinho do ponto. Mas enfim, gente, a minha mensagem de hoje para todos nós, né, é para a gente trabalhar um pouquinho essa atenção do orgulho na gente, que é o tema do capítulo 2, que a gente possa ajudar a humanidade na nossa transformação primeiro individual e no nosso impacto de nós para os outros. É isso. Uma boa noite. Obrigada, amor. Obrigada. Até uma próxima. Nesse mundão velho de meu Deus. Pode fazer a pressa, gente? Posso. Vamos lá. Fazer isso. Aproveitando esse ambiente preparado, ambiente seguro, um ambiente amistoso, uma demonstração, uma degustação do que é o reino de Jesus, onde todos são mais atentos ao próximo e a si mesmo, mais fraternos. Nós vamos aproveitar esse instante, porque tem uma equipe toda espiritual aqui nesse momento. Eles têm equipamentos, eles têm toda uma indumentária e estão aqui para recolher as nossas vibrações. Eles vão recolher todas essas vibrações e vão levar para os locais onde mais é preciso. Então vamos nesse instante doando os pensamentos, os sentimentos. Vamos pensando
por essas guerras que a gente está vivenciando ainda no século XXI, não só na Ásia, mas na África, na América, na Europa. Vamos vibrando, vamos doando o que nós temos de melhor em nós. A espiritualidade vai recolhendo e vai caminhando. Vamos vibrando pela paz mundial. Vamos vibrando pelos governantes. Vamos vibrando pelas religiões. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho. Vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa cidade, São José dos Campos. Vamos vibrando por todas as casas de oração, pelos trabalhos assistenciais que têm levado ajuda nesses dias frios. Vamos vibrando pelo GENC, pelos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, pelos assistidos, pelos trabalhos sociais. Vamos fazendo uma vibração pela preparação desse grupo do ESD, por aqueles que estão chegando. E vamos vibrando por nós, para que a gente se anime cada vez mais no nosso caminhar, na nossa reforma interior, no nosso propósito de fazermos parte desse reino que Jesus nos promete, que não é um reino deste mundo, mas de um mundo muito melhor, onde haja amor, caridade, esperança. Agradecidos que estamos nesse instante, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um minutinho aí, por favor. É que quem não participa de nenhum grupo aqui da casa, como do Sopão ou da nossa casa, eu queria dizer que a rifa já saiu, né, já saiu o nome, foi sorteado o nome Elaine, e quem ganhou foi a Rosana Okida, é uma trabalhadora de sexta-feira aqui da casa. Agradecemos a todos que compraram, que cooperaram, porque tá sendo muito aproveitado o dinheiro da rede. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tem um outro recadinho bem esqueci de falar na abertura, que na semana que vem, junto com a palestra, vai ter as cartas consoladoras. Então, quem puder vir uns 15 minutos antes, para já preencher a fichinha com o nome da pessoa que gostaria de receber a comunicação, a cartinha, né? Então, é bom chegar um pouquinho antes para que possa atender todos, né? Eu não sei como funciona. O que são as cartas consoladoras? Eu não sei como funciona. As cartas consoladoras, você vem, vai preencher uma fichinha com o nome da pessoa que você gostaria de receber uma carta. Graça, não vai explicar você? Desencarnado. A pessoa já desencarnou e vai ter um médium que vai estar recebendo as psicografias aí na casa. Ah, entendi. Então, mais ou menos bastante. É quinta-feira? Ela vai vir uma vez por mês? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Nesse horário mesmo? É. Então não vai ter palestra, Vai ter palestra. Não, vai ser normal. Enquanto tem palestra, eles fotografam. Ah, entendi. É o tempo que ela... Aí eu só não sei se como funciona, como que é. É quem recebeu, ela vai chamar, entrega. Não, quem é assim. recebeu, como funciona? A gente, a pessoa vai preenchendo a fichinha, aí leva para ela lá, até 7h20 mais ou menos. E enquanto isso ela entra às 7 e começa a trabalhar, e depois a gente manda até 7h20, e depois, como o telefone toca de lá para cá, né? Então, com certeza. Aí, geralmente vem uma carta de cunho geral, e as que não estão identificadas a gente lê. Ah, tá certo.
E as que tem a pessoa, a minha avó escreveu, então a gente fica esperando ela terminar todo o processo e depois entrega as cartas para quem recebeu. Só que não é 7h20, é. 7 horas, de 7 horas Não. até 7h20. Mas aqui como parece que começa das 8 às 9. Aí você quer mais Vai chegar um pouco antes das 8, né? Antes das 7h30, 8, né? É, Sim, partir de das chegar 7h30. até 7h30 até 15 para as 8. 7h30. 7h30. 7h30 até as 8. É. Só que aí já, se vier muita gente, pode ser que não. Então, acho que na verdade é bom se tocar até no assunto, porque a gente precisa ter essas datas já organizadas, para saber quando ela vem, para poder lançar. Quem não tiver no grupo, quiser entrar no grupo do GEM também, a gente pode colocar. Nós temos vários grupos, tem grupo de Sopão, tem o da nossa casa, geralmente é o grupo que o pessoal está mais, entra para fazer parte, né, fica sabendo de tudo o que acontece. Se a pessoa não quiser entrar no grupo do WhatsApp, que a gente sabe que hoje em dia é muito grupo, tem o Facebook, nossa página no Face. Tá? Então também lá a gente coloca todo. Então provavelmente agora, quando que ela vem? Vai ser dia 2 agora. Dia 2. Provavelmente ela vem só no outro mês, a gente já vai deixar tudo organizado e já vai passando para vocês. Aí vocês acompanham pelo Facebook, tá? Ou por aqui mesmo. Já é semana que vem. Semana que vem já tem um. Já tem. Então quem quiser, tiver interesse, chega umas 7h30 para poder deixar o seu nomezinho, para a gente entregar para ela. E aí no final a gente lê aqueles que não tiverem indicação de nome. É isso? Ela lê. Ela que lê. Ela que lê, porque a letra Aí vai ter, dela. eu vou fazer, a gente vai fazer um papel para vocês. Preencher. Aí fica mais fácil, tá bom? Então tá bom. A gente entrevista a pessoa, dá um nome, tem que fazer o nome da pessoa, o motivo do desencarne, a data do nascimento e quando desencarnou. É importante porque às vezes você vem e quer colocar no papel e não lembra a data. Isso. Então saibam a data que ela desencarnou Data de nascimento, data do desencarne e o motivo do desencarne. e o nome completo. Tem o nome completo. E o nome da pessoa que vai receber a carta. Isso aí. Tá? Fala um pouquinho do telefone que toca de lá para cá. Eu vou chegar aqui e escrever, tá com a cartinha na mão, não é assim. Porque não é assim, porque às vezes as pessoas chegam ansiosas, né? Quando nós reabrimos a casa, eu recebi o pessoal e foi muita gente. Nesse primeiro dia foram quase 30 pessoas. Até assustamos, porque todo mundo estava querendo. Porque o pessoal gosta muito de. Todo mundo, depois, principalmente na pandemia, desesperado querendo saber disso. Aí eu avisei, gente, calma. Provavelmente a gente vai receber só carta de boas-vindas, no mentor espiritual, que maior surpresa, só uma ou duas pessoas que não receberam carta. Eles deixaram, a espiritualidade está tão bondosa conosco que está nos dando notícias. Até pessoas que recém-desencarnadas por causa da Covid, porque eles estão todo mundo perdido. Durante quem já morreu há muito tempo, por exemplo, sei lá, mais de 35 anos, já deve estar até encarnada já, daí não muda nada. Depende. Mas o mínimo desse trânsito de reencarnação é no mínimo 50 anos. Pode saber. Agora, se não vem, é porque a gente está.